Não está autorizada a divulgação deste material de aula. Seu conteúdo deve ser utilizado exclusivamente pelos alunos do segundo e terceiro semestres do curso de Fisioterapia Unip, do campus Rangel 2020. O nível L5, para a gente avaliar, fazer a avaliação de nível neurológico L5, lembrando, a gente tem que avaliar miótomo, reflexo e dermátomo, que é a sensibilidade. Lembrando sempre que cada vez que eu vou avaliar um nível neurológico, eu tenho que avaliar miótomo, reflexo e dermátomo, porque a raiz ela faz a inervação dessas três estruturas, certo? L5, miótomo de L5 é extensor do hálux, extensor longo do hálux. Então, eu vou solicitar que o paciente faça força muscular de extensão do hálux. Se ele fizer força e ele conseguir grau 5 de força muscular, miótomo motor, né? Ok, tá preservado, tá? Então, sempre lembrando que miótomo a gente avalia força muscular. Reflexo não há, reflexo no nível L5 não há, e sensibilidade de L5 é o dorso do pé, como eu estou pintando aqui de amarelo. Toda a parte do dorso do pé, toda a pele que recobre o dorso do pé é inervada por L5. Então, dermátomo de L5 é a pele que recobre o dorso do pé. Continuando, avaliação de nível neurológico S1. S1 é o que está representado aqui na figura, tá? As outras não estão, só essa representação de nível neurológico S1. O nível neurológico S1, o S1 faz plantiflexão e eversão, tá? Então, tá escrito aqui, ó, plantiflexão e eversão, nível S1, tá? Então, se o paciente consegue fazer plantiflexão, ele tem inervação de tríceps sural, e aí significa que S1, do ponto de vista de miótomo, está íntegro. Então, aqui, na verdade, o motor é o miótomo, tá? O reflexo de nível S1 é o tendão calcâneo, tá? S1 reflexo, tendão calcâneo. E S1 sensibilidade, a região lateral do tornozelo e pé. Bordo lateral do tornozelo e pé, como está representado aqui na figura, ok? S2, ele faz plantiflexão e extensão de quadril na parte de miótomo. E a raiz de S2 inerva a fossa poplítea, que é a sensibilidade, que é dermátomo, tá? Então, S2 não tem reflexo, mas tem. Na verdade, S2 faz suprimento nervoso da bexiga, mas a gente não consegue ver reflexo, certo? S2 sem reflexo, plantiflexão, mas principalmente extensão de quadril e sensibilidade da fossa poplítea, da região atrás do joelho. As raízes de S2, S3 e S4, juntamente, fazem suprimento nervoso da bexiga, tá? Isso é muito importante. E as raízes de S4 e S5 são responsáveis, as duas em conjunto, pela sensibilidade da região perianal. Então, qualquer tipo de alteração dessas funções aqui, a gente já consegue relacionar com as suas respectivas raízes nervosas, ok? Compreendido? Vamos passar para diante. Vou falar um pouquinho para vocês agora a respeito dos testes especiais que envolvem a coluna lombar e sacral, né? O primeiro teste é um teste bastante clássico, que ele é chamado de teste de Schober modificado. Teste de Schober modificado. Ele vai verificar a limitação da coluna lombar, né? E aí, como é feito o teste, então? A gente vai pegar uma fita métrica, vai posicionar o paciente em pé, e aí eu vou identificar L5. Eu quero que vocês observem aqui nessa figura da esquerda, o posicionamento da mão do terapeuta e a projeção do polegar. A mão do terapeuta aqui, as duas mãos do terapeuta, elas estão em cima da crista ilíaca do paciente.
os polegares estão direcionados para a região da coluna lombar, tá? A intersecção dos polegares aqui, ela vai identificar entre L4 e L5, certo? Então, se eu achar, eu vou direcionar meu polegar aqui para entre L4 e L5, o processo espinhoso mais inferior que eu encontrar aqui ao meu polegar, certo? Aos 2 polegares, é L5. Aí eu vou fazer uma marca, como eu fiz aqui em azul, em L5. Vou pegar a fita métrica e vou marcar 10 centímetros acima de L5, faço uma outra marca, e vou marcar 5 centímetros abaixo de L5, vou mudar a cor do cursor aqui para ficar mais visível, tá? 5 centímetros abaixo de L5 e faço uma outra marca. Bom, do ponto aqui de cima, agora em verde, deste ponto mais superior até o ponto mais inferior, eu tenho 15 centímetros, certo? Aí, o que eu vou solicitar para o paciente? Eu tenho esses 15 centímetros marcados na pele do paciente. Aí, eu vou solicitar para que ele faça uma flexão da coluna e aí eu vou medir novamente a distância entre o primeiro ponto aqui em cima, o ponto 1 que eu tô anotando aqui, e entre o ponto 2, que é esse risquinho aqui de baixo, tá? Para ser positivo, significa que eu tenho que ter... Positivo significa limitação da coluna lombar, tá? Para ser positivo, deve ocorrer, ou não pode ocorrer, desculpa, um aumento de pelo menos 6 centímetros. Vamos traduzir isso. 6 centímetros para mais de diferença entre a primeira e a segunda medida, significa que eu tenho movimento, mobilidade adequada de coluna lombar. Se eu tiver menos de 6 centímetros de movimento da primeira para a segunda medida, significa que eu tenho limitação de coluna lombar. E qual que é a primeira medida? A primeira medida são 15 centímetros, porque eu achei L5, medi 10 acima e medi 5 abaixo. Ao todo, eu tenho 15 centímetros. A segunda medida é feita deste ponto aqui mais superior até o ponto mais inferior, depois que o paciente fizer uma flexão da coluna, uma flexão de tronco, de uma forma geral, tá? Pelo menos 6 centímetros de uma movimentação para outra, de uma medida para outra. O teste de Laseg é um próximo teste que a gente vai ver, muito clássico na literatura. E o teste de Laseg, ele vai identificar se há alguma radiculopatia de nível L4, L5, L5S1, tá? O que significa ter uma radiculopatia? Patia significa doença e radículo é raiz. Então, a raiz nervosa que sai da coluna vertebral do nível L4, L5, L5S1, se tiver comprometida, vai ser positivo o Laseg, certo? Então, vai identificar radiculopatia. E aí, a gente vai lembrar o seguinte, que o nosso ciático pega a ramificação de L4 até S3. Isso significa que as ciatalgias, elas são diagnosticadas pelo teste de Laseg, tá? Como vai ser feito esse teste? Paciente, então, de decúbito dorsal, como vocês estão vendo aqui nessa figura, que eu estou circulando em amarelo. A gente vai fletir o quadril do paciente a 90 graus. Então, vocês estão vendo aqui essa flexão do quadril a 90 graus do paciente. É passivo, quem flete é o terapeuta. E a gente vai manter esse joelho fletido, num primeiro momento. Seguindo o teste, a gente vai estender o joelho progressivamente, como tá nessa figura aqui de baixo, tá? Terapeuta que faz passivamente a extensão do joelho do paciente. E o paciente vai referir dor se for um teste positivo. Então, positivo se o paciente referir dor na extensão do joelho dele, ok?
Então, é muito importante esse teste, ele é muito clássico e ele identifica a radiculopatia especificamente, a de L4 e L5, L5S1. Sendo positivo, o paciente vai referir dor. A dor, ela pode ser irradiada pelo membro, né? E aí significa que o paciente tem uma radiculopatia, tem uma ciatalgia, porque essas raízes nervosas compõem o ciático. Esse próximo teste é o teste que é chamado de estiramento do nervo femoral ou teste de Naklas. Neste teste, vai se verificar a compressão de raiz L2, L3, certo? L2, L3 não faz parte de ramificação de ciático, então esse é um teste que não verifica a ciatalgia. Como é feito o teste, então? O paciente é colocado de decúbito ventral, como está nessa foto aqui. O terapeuta vai fazer passivamente uma flexão do joelho do paciente. E se o paciente referir dor na região lombar, glúteo e coxa, significa que ele tem compressão de L2 e L3. Qual que é o mecanismo do teste? Quando a gente faz flexão de joelho, você alonga quadríceps. A inserção de quadríceps faz uma anteriorização da pelve, anterioriza a pelve, acentuando a lordose lombar. Qualquer tipo de compressão que exista aqui entre L2 e L3, com esta acentuação da lordose lombar, vai haver mais compressão ainda e o paciente vai referir mais dor. Este teste é o teste de elevação da perna reta ou retificada, né? Esse teste verifica a compressão de raízes nervosas e dependendo da angulação que estiver essa perna, vai nos mostrar uma ou outra raiz nervosa comprometida, um ou outro problema acontecendo, certo? Então, olha só. A gente tem que ter um goniômetro na mão, se você não consegue avaliar adequadamente a angulação. Aliás, o goniômetro é melhor mesmo de ser visto, né? Então, posicionamento inicial do paciente é ele de decúbito dorsal com a perna apoiada no apoio, onde ele estiver deitado, tá? Vou fazer inicialmente, vou até trocar de cor aqui para facilitar para vocês. Vou fazer inicialmente uma flexão de quadril até 35 graus, tá? Até 35 graus, se eu fizer essa flexão de quadril com o joelho em extensão, tá? Então, daqui até aqui. Se o paciente referir dor nesta angulação de até 35 graus, significa que ele tem um problema muscular, que na verdade é de piriforme, ou de articulação sacroiliaca, ok? Próxima angulação, se o paciente tiver dor de 35 a 70 graus, vou trocar de cor para facilitar para vocês. Se o paciente tiver dor de 35 a 70 graus, que é desta angulação aqui até esta aqui, eu vou continuar fletindo o quadril do paciente passivamente. Dor de 35 a 70 graus desta angulação vai significar que o paciente tem uma discopatia L5, S1, S2, o que significa que é dor ciática, tá? Que é nervo ciático, ok? Que esta dor que o paciente tem vem de uma discopatia desses níveis e que pega raízes que compõem o nervo ciático, já que ciático ele vai de L4 até S3. Mas se o paciente referir uma dor, vou trocar de cor aqui, se o paciente referir dor de 70 a 90 graus, desta angulação aqui até aqui, de 70 a 90 graus, se a dor aparecer neste momento, significa que ele tem um problema articular lombar, genérico, a gente não consegue dizer exatamente qual é o problema, mas algum problema que se relaciona com a lombar, ok? Então, sendo assim, a gente tem que gradativamente ir fazendo as flexões de quadril, mantendo o joelho em extensão, para poder identificar em qual região que o paciente tem dor. Então, eu faço uma flexão até 35 graus e pergunto para o paciente, dói até aqui? Aí ele vai me dizer se dói ou não. Se não doer, eu já elimino o problema muscular de piriforme.
Aí, eu vou perguntar para o paciente, eu faço uma outra flexão até em torno de 70 graus e pergunto para o paciente se ele tem dor neste segundo trajeto. E depois, uma última vez, eu verifico, eu vou até 90 graus de flexão e verifico se ele tem dor. Então, é um teste que eu tenho que fazer a flexão de quadril e parar. E perguntar para o paciente se ele tem dor. Fazer de novo a flexão de quadril, parar e perguntar se ele continua tendo dor. Ok? E fazer a análise em relação ao que o paciente fala. Se ele tiver dor nas últimas angulações, a questão é lombar. Se ele tiver dor de 35 a 70 graus, a questão é de piriforme, é muscular. Desculpa, é de discopatia, é muscular. Se ele tiver dor até 35 graus de flexão de quadril, a questão é de piriforme, é muscular. Pessoal, esse teste aqui é o teste de Hoover. O teste de Hoover, ele é um teste muito feito em perícia médica para identificar se o paciente está simulando dor, tá? Pacientes que chegam com queixa de dor lombar, que o médico tem dúvida em relação a se está simulando dor ou não, né? Principalmente isso acontece em tentativas de afastamento inadequadas de trabalho. Então, o médico, para identificar se há simulação ou não de dor, ele vai fazer o teste de Hoover. O que ele vai dizer? Ele vai falar para o paciente ficar deitado de decúbito dorsal, ele vai colocar as duas mãos dele embaixo do calcânio do paciente e ele vai solicitar que o médico vai solicitar que o paciente faça uma flexão de um quadril, que ele eleve a perna com o joelho em extensão, certo? Ele vai manter as duas mãos embaixo do calcanhar do paciente. Quando a gente faz a tentativa de elevar uma perna, necessariamente a perna contralateral, a perna que ficou lá embaixo de apoio, ela vai fazer uma força contrária. Para eu conseguir subir uma perna, para eu conseguir subir esta perna, eu tenho necessariamente que fazer força contrária deste lado. Então, como que o médico identifica simulação de dor, entre aspas, fingimento de dor? Quando o paciente disser assim, olha, eu tô tentando levantar esta perna, que eu circulei em azul agora, e eu não estou conseguindo. E o médico, ele nem sentiu do outro lado fazer força contra a sua mão. Isso significa o quê? Que o paciente ele tá fingindo que não consegue levantar a perna por um problema lombar. E aí, como que o médico sabe que ele fingiu? Porque ele não sentiu o apoio do calcânio na outra mão do outro lado. Se o médico sentir pressão do calcanhar oposto, como se fosse um ponto de apoio para a outra perna levantar, é sinal de que o paciente está tentando levantar a perna. Né? E aí ele pode até não conseguir. Se ele não conseguir, o teste é positivo também, tá? Mas se o paciente nem fizer pressão no calcanhar oposto, sinal de que o paciente está simulando uma dor lombar que não existe. Próximo teste é chamado de sinal de Gaenslen. Sinal de Gaenslen é um teste que verifica a lesão em sacroiliaca, tá? Em articulação sacroiliaca. Ele verifica se há algum tipo de inflamação, algum problema ligamentar que possa estar acontecendo ali. Então, como é feito o teste? O paciente é posicionado de decúbito dorsal, próximo da borda da maca, com uma das pernas para fora da maca, ok? Bom, o terapeuta vai fletir o outro quadril passivamente do paciente. No geral, a gente flete o quadril que o paciente está referindo, o lado do quadril que o paciente está referindo dor, tá? E aí a gente vai fletir ativamente esse lado. Posso fazer o teste dos dois lados sem problema nenhum, tá? Enquanto o terapeuta flete este lado, a outra mão do terapeuta vai fazer uma força para abaixar a outra perna, uma força de extensão deste outro quadril, tá? Então, enquanto o terapeuta flete o joelho e o quadril afletado, o
A outra mão do terapeuta pressiona para baixo a outra perna. São duas forças opostas ao mesmo tempo. Uma de flexão do quadril e a outra de extensão do quadril oposto, certo? Esse teste ele vai ser positivo quando o paciente referir dor na articulação sacroiliaca. Então, se o paciente tiver dor na articulação sacroiliaca, principalmente se for da perna fletida, ele é um teste positivo. Se for do outro lado, da perna que está em extensão, também é considerado como positivo o teste, certo? A gente costuma fazer o teste dos dois lados, mesmo que a queixa do paciente seja de uma sacroiliaca só. Pessoal, esse teste foi um teste que a gente já viu lá na aula de quadril, tá? Teste de Patrick Faberi, né? Esse é um teste que verifica problemas na articulação sacroiliaca e também na coxo-femoral. Hoje, como eu estou falando de coluna lombar e sacral, eu vou falar a respeito da questão da sacroiliaca. Então, só relembrando, é um teste, vou relembrar porque a gente já teve na outra aula. O paciente vai ficar de decúbito dorsal, o terapeuta vai manter uma mão dele aqui na crista ilíaca, na espinha ilíaca anterosuperior, mais precisamente, tá? Do lado contralateral, o paciente vai fazer posição de alfaiate. Que significa posição de alfaiate? Significa o tornozelo no joelho contralateral. E o terapeuta vai fazer uma força de abdução dessa coxa femoral. Vai trazer essa mão para baixo, joelho no sentido do chão, tá? Então, a força das duas mãos, essa mão fixada aqui na espinha ilíaca anterosuperior e esta outra mão do terapeuta fazendo força no sentido do joelho ao chão, fazem com que a articulação, o quadril desça e o sacro tenha uma elevaçãozinha. Então, acontece que na articulação sacroilíaca vai haver um deslocamentozinho assim, quando eu empurro tanto o meu quadril para baixo com uma das mãos, como o meu joelho para baixo, o sacro dá uma elevada, tá? E essa elevaçãozinha do sacro pelo movimento de joelho e também do quadril, da estabilização do quadril, pode gerar dor, tá? Então, o teste ele é positivo quando o paciente referir dor na sacroilíaca ou na região coxo-femoral. Mas aqui eu estou especificando como é a avaliação de sacroilíaca e não de coxo-femoral, ok? A gente já tinha tido isso lá na aula de quadril. Pessoal, esse teste é o teste de Stibor. O teste de Stibor, ele é um teste que verifica a flexibilidade da coluna vertebral, mas aí é da coluna como um todo. Tá na aula de coluna lombar, porque envolve coluna lombar também. Mas é um teste que verifica a flexibilidade da coluna como um todo, tá? Então, como a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é achar S2 do paciente, tá? Então, a gente vai. Como que a gente acha S2 do paciente? Eu tinha falado na outra aula para vocês. Se eu encontrar espinha ilíaca espinha ilíaca póstero superior aqui, e traçar uma linha no meio, a vértebra que corresponde ao alinhamento entre as duas espinhas ilíacas. Então, eu tenho as duas espinhas ilíacas, né? Se eu traçar uma reta, bem no meio do cruzamento dessa reta, é S2, ok? Eu tinha falado mais no começo dessa aula, se eu não me engano, na parte 1 desta aula, ok? Aí eu vou medir da S2 até a C7. Como que eu acho C7? C7 é a proeminência óssea maior da nossa cervical, tá? Então, eu peço para o paciente fazer uma leve flexão da cervical. O processo espinhoso que mais for protuberante, eu anoto. Então, o que eu tenho que fazer? Achar S2 e achar C7, ok? Pego a fita métrica e verifico quantos centímetros eu tenho da S2 aqui embaixo até a C7 aqui em cima, ok? E anoto, tenho X centímetros de S2 a C7, ok? Depois, eu peço para o paciente fazer uma flexão de tronco e verifico de novo a medida de S2 a C7. E anoto aqui, de novo, tá? Então, eu vou ter duas medidas verificadas, a primeira com o paciente em extensão, em pé, e a segunda com o paciente com flexão de tronco, tá? Como que a gente analisa essa resposta? Se eu tiver menos de 10 centímetros de diferença da primeira para a segunda medida, eu tenho uma diminuição de flexidade de coluna vertebral. Se eu tiver de 10 centímetros para mais da primeira para a segunda medida, eu tenho uma
flexibilidade de coluna vertebral adequada, ok? Só que, olha só, vamos analisar comigo uma coisa. O paciente, ele tem a mobilidade, a gente está avaliando aqui, neste teste, a mobilidade da coluna como um todo, certo? E eu já expliquei um teste muito parecido para vocês, que é o teste de Schubert modificado, foi o primeiro teste da aula de lombo-sacra, que verifica só a mobilidade de lombar. Então, vamos analisar o seguinte, se eu verifico que o paciente, na minha coluna, no teste de Stibor, deu positivo, significa que ele tem menos mobilidade, menos flexibilidade da coluna como um todo. Ok, só que eu sei qual segmento da coluna, pelo teste de Stibor, ele tem menos mobilidade? Eu não sei, eu sei que a coluna como um todo é menos móvel. Se eu fizer também o teste de Schubert modificado, eu consigo eliminar ou não a medição de coluna lombar. O teste de Schubert modificado vê a flexibilidade só de lombar. Então, se o meu teste de Stibor for positivo, com menos de 10 centímetros de mobilidade da primeira para a segunda medição, e o meu teste de Schubert modificado for normal, qual que é a conclusão que eu tiro? A conclusão que eu tiro é que, na verdade, a minha coluna torácica tem menos mobilidade, ok? Então, a gente tem sempre que fazer um teste, conversar com o outro, para poder entender o que está acontecendo na coluna desse nosso paciente. Próximo teste é o teste de Fizant, tá? O teste de Fizant é um teste que o paciente, ele é pouco específico, bem pouco específico. O paciente vai ficar de decúbito ventral, como nessa foto aqui. Essa foto não tá o ideal, mas foi a única que eu encontrei na internet, mas eu vou explicar os pormenores para vocês, tá? O que o terapeuta vai fazer? O terapeuta vai colocar uma mão na lombar do paciente, vai fazer uma pressão com uma das mãos na região lombar do paciente e vai fazer flexão passiva dos dois joelhos do paciente ao mesmo tempo, até que o calcanhar toque glúteo, tá? Então, dos dois joelhos ao mesmo tempo, e aqui tá um joelho só. Então, os dois joelhos fletem ao mesmo tempo, tá? Ele vai ser um teste considerado como positivo, se o paciente referir dor nesse movimento, tá? E a sugestão, quando o teste é positivo, de que há uma vértebra luxada ou uma listese da vértebra, tá? Aqui o termo fora tá inadequado, mas se tiver uma listese ou uma luxação da vértebra. É um teste bastante inespecífico. E este é o teste de Milgram, né? O teste de Milgram é um teste que vai verificar e vai identificar se o paciente tem protusão discal, tem uma hérnia discal, tá? Então, o teste, ele identifica protusão discal, sem identificar exatamente de qual nível é essa protusão. Lombar, ok, mas de qual nível? Como que é o teste? O paciente vai ficar de decúbito dorsal, como está aqui nessa foto. A gente vai solicitar para que o paciente faça uma flexão do quadril, elevando os membros da maca ao mesmo tempo, os dois, e instruí-los a ficar mais ou menos de 5 a 7 centímetros de elevação, né, de flexão de quadril, e instruí-lo, o paciente, a ficar nessa posição por pelo menos 30 segundos. Paciente que for positivo para protusão discal, ele não vai conseguir. Muitas vezes ele nem consegue levantar esse membro inferior da maca, tá? Mas é um teste que, caso o paciente consiga fazer, né, essa elevação do membro inferior, se ele relatar dor na lombar, é um teste já considerado positivo, considerando que muitas vezes o paciente nem consegue executar o teste de acordo com a gravidade da sua hérnia discal, ok? Façam com bastante cautela esse teste, porque aumenta muito a pressão intratecal aqui da região da coluna do paciente. O paciente pode ter muita dor, ok? Esse é o teste de Milgram. E para finalizar a nossa aula, né, o último teste, que é o teste de estiramento sacroiliaco. Esse é um teste bastante simples de fazer. O paciente vai ficar de decúbito dorsal. O terapeuta vai colocar as suas mãos na crista ilíaca do paciente. O ideal é que a mão esteja cruzada. Não é obrigatório que o braço esteja cruzado, mas a gente ganha um braço de alavanca maior aí, se fizer assim, tá? Então, a mão direita na crista ilíaca ou na espinha ilíaca anterosuperior esquerda, e a mão esquerda na espinha ilíaca anterosuperior direita. O terapeuta vai fazer uma força
com as duas mãos ao mesmo tempo, em sentidos opostos, vai fazer uma força neste sentido para baixo, o paciente, tá? Aplicando essa força, essa pressão nas espinhas ilíacas anterosuperiores para baixo, né? E vai ser positivo caso o paciente apresente dor. Mas aí a gente tem que saber analisar muito bem, dor onde, né? Se há dor na região da espinha ilíaca anterosuperior, onde está com a mão, não é positivo. Agora, se a dor for lá na região de sacro, aí sim é positivo, porque esse é um teste que verifica lesão, né, de extensão ligamentar sacroiliaca, né, exatamente de ligamentos ilho-femoral e isquiofemoral, tá? É um teste que verifica lesão ligamentar. Quando a gente faz a pressão para baixo na pelve do paciente, a gente mobiliza o sacro ali atrás, e qualquer lesão ligamentar, processo inflamatório também pode dar positivo, com dor positivo, né? Vai fazer com que o paciente refira dor na região de sacro, ok? Era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu falei, entendido. E caso contrário, a gente se encontra lá no encontro ao vivo durante o nosso horário de aula. Um abraço a todos, boa semana.